Maria Cristina Nussi, é um prazer recebê-la aqui no podcast da Unicamp Venture. A gente vai conversar um pouquinho sobre a sua história, que começou você formada pela Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp, fez pós-graduação lá também, e aí decidiu empreender. E esse é literalmente a pergunta de $1 milhão, né? Que é como que foi essa sua trajetória. A gente vai conversar sobre isso para inspirar as pessoas que estão começando ou estão pensando em começar. Mostrar que nem tudo são flores, né, mas que existem vários aprendizados ao longo do caminho. Então, prazer, bem-vinda. Obrigada. Podcast da Unicamp Ventures. E vamos começar pelo começo. Né, e às vezes o começo nem é na universidade, mas quando foi como a gente fala, a fagulha, né? Quando que foi isso que começou? Essa veia empreendedora, ela nasceu do ecossistema ali da universidade, veio de antes, como foi isso? Tá, na verdade você falou que resolveu empreender, não foi muito assim. A oportunidade apareceu e aí eu fui, nem sabia muito bem o que era, né? Então, só para dar um panorama, assim, quando eu acabei a faculdade, eu disse que eu nunca teria uma fábrica, eu nunca teria e nunca faria mestrado e doutorado. E no fim fiz as duas coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado com a boca, né? Nunca diga nunca. E então, na verdade, eu sempre gostei muito de pesquisa, né, na parte de desenvolvimento de produto. Então, eu fui para a indústria nessa área. Só que na indústria a gente tem limitação para desenvolvimento, né? A gente desenvolve o que, na verdade, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem pesquisas avançadas dentro da indústria, mas normalmente vem de fora e você tem que dar uma adaptação. Então, são poucas empresas que têm realmente um centro de pesquisa de inovação aqui no Brasil, né? E aí, mas eu sempre tentei seguir esse caminho. E aí, uma oportunidade foi de montar uma empresa. Então, a primeira experiência como empreendedora foi uma empresa de produtos congelados para cafeteria. Então, juntamos mais 2 pessoas e a gente começou uma empresa pequena, mas também já era de produtos inovadores, era gourmet, então um mercado que ainda não tinha, isso há um tempinho atrás. E então, assim, daí começou a minha experiência de empreender como um geral da empresa, né? Então, compras, financeiro, RH. E aí, realmente foram 5 anos que eu aprendi, assim, muita coisa da realidade. E aí, realmente é muito difícil empreender com uma empresa e tudo mais, né? E, na verdade, a minha frustração maior não era nem o desenvolvimento da empresa, era não conseguir trabalhar na área que eu gosto, que é pesquisa. Então, uma pequena empresa, menos ainda você consegue fazer um produto tão inovador. Então, a gente não tem como ingrediente para poder testar qualquer coisa, a gente tem que comprar o que tem no mercado e usar. Então, assim, você fica muito limitado, né? Então, isso começou a me frustrar. E aí eu resolvi fazer mestrado e doutorado, na verdade mestrado, né? Voltei para a academia, conversei com a minha professora, que é a orientadora, a Lireni, lá da FEA, e ela me acolheu muito, assim, no sentido de você vem, faz a prova, e se passar você está bem-vinda. E aí e era uma área também, o laboratório de óleos e gorduras da Alimentos, ele é muito ligado à indústria, então também isso me atraiu, porque o que eu falei para você que eu não queria voltar a fazer mestrado e doutorado, é porque, na época, eu via muito trabalho, assim, perdido, que ficava guardado e não servia para nada. E eu falava, gente, a pessoa ficou lá 4 anos fazendo um trabalho que vai ficar na prateleira, né? Então, isso desanimava. Mas aí, nesse do laboratório, como eles estão muito ligados à indústria, é mais movimentada a coisa. E a professora realmente me deixou bem aberto para projetos mais diretos de uso na indústria, né? Então, foi assim, na verdade, essa segunda... Então, eu voltei para a academia, depois de ter trabalhado na indústria. Eu fiquei um tempo trabalhando na Nestlé, na Parmalat, e depois, nessa empresa que a gente montou,
E depois é que fui fazer mestrado e doutorado. Então eu voltei para a academia mais velha, né? Mais experiente, digamos. Mais madura. E aí os projetos também, quando ofereciam as ideias, eu também já dava aquela filtrada, assim, né? Então, comecei a trabalhar com microencapsulação, que era uma tecnologia nova. Daí eu me encantei, porque aí realmente você consegue fazer produtos totalmente inovadores, então me atraiu essa tecnologia, então fiz mestrado nisso e depois o doutorado também queria seguir nisso, né? E aí o doutorado foi interessante porque era bem uma época que, eu já estou falando até a história toda, você falou da veia, mas é que eu tinha essa outra empreendedora aí, né? O doutorado, a gente estava numa época da gordura trans, ia ser banida, ainda estava, e isso movimentou muito a indústria de óleos e gorduras. E eu fazia doutorado em óleos e gorduras, tecnologia de óleos e gorduras. Então, tinha muito projeto, até tinha um projeto grande lá da FAPESP temático, que era engenharia química, engenharia de alimentos e física junto, para desenvolvimento de tecnologias para ajudar a indústria a fazer gorduras sem ter trans. Então, dentro teve vários outros trabalhos muito interessantes que saíram desse projeto, e aí a gente tentou juntar a microencapsulação com a necessidade da estruturação, né, que é a cristalização. Então, e junto com isso, a minha experiência com a fábrica de biscoito que eu tinha trabalhado na Parmalat, na Nestlé, surgiu a ideia de um ingrediente que ajudasse na cristalização. Então, era uma tecnologia que você pudesse ajudar lá na fábrica, que eu já tinha experiência de como é difícil trabalhar com gordura quando ela está mole, né? Então, a gente trabalhou com isso. E aí, o trabalho já foi desenhado para um problema, né, da indústria. E aí, a gente fez todo o trabalho, tinha que realmente validar tudo. No final do doutorado, aquela época, você falou, você resolveu empreender, né? Então, foi nesse momento que surgiu a oportunidade, na verdade. Então, como foi? Estava final de doutorado, não tinha nenhum concurso aberto, aquela fase que você está aqui, que eu vou fazer da vida, não sei o quê. A indústria, voltar para a indústria também era a mesma coisa. Eu falei, vou voltar para ficar frustrada de não ter um desenvolvimento. Eu gosto de pesquisa, né? E queria continuar nisso. E aí, um dia eu estava na faculdade mesmo, tinha um panfleto daquele Desafio Inova. Eu nem sabia o que era, acho que foi a 3ª edição aquela. E aí falava, se você tem uma... e esqueci de dizer, no final do doutorado, a Inova nos procurou para ver se essa tecnologia seria patenteável. Aí a gente mandou toda a documentação e eles fizeram o processo e realmente saiu, foi feito o depósito. Então, a gente tinha o depósito da patente. E esse Desafio Inova, você tinha que trabalhar alguma patente dentro da Inova. Daí a gente falou, vamos fazer na verdade, tinha uma pessoa que vinha falar sobre Canvas. Eu nem sabia o que era Canvas na época. Aí eu fiquei curiosa para saber o que era. Era um sábado que o cara ia falar sobre isso. Falei, vamos fazer inscrição para a gente assistir o que é esse Canvas. E no fim fomos. E aí a gente foi participando, montamos a equipe. Na época chamava Novigo até a equipe. E depois a gente participou. Só que, como eu disse, esse projeto tinha uma finalidade desde o início, foi mais fácil continuar participando, porque depois você tem que montar o plano de negócio, você tem que falar sobre o mercado, que era um mercado que eu conhecia. Então, a gente foi fazendo, fomos passando de fase. E aí a gente foi passando, e aí a gente ficou em 3º lugar nesse desafio. E na época tinha um prêmio ainda, o 3º lugar ganhava pré-aceleração da Baita. E aí a gente ganhou né, vamos fazer, o que é isso e tudo assim. Então daí a gente participamos desses 6 meses, aí que a gente conheceu o que era startup, que tinha PIP da FAPESP, todo esse mundo aí. Aí a gente realmente viu que seria um outro caminho de continuar a pesquisa, só que de uma forma mais comercial, mas uma forma comercial que realmente você leva para o mercado. Não um exploratório, mas você fazer
a tecnologia realmente chegar no mercado, né? Então tem mais o prazer é maior aí do que você fazer toda uma pesquisa cheia de dados comprovados e aí ficar lá parado no laboratório, na prateleira. Sim. E aí foi isso. Então, assim, na verdade, esse empreender foi de uma oportunidade que a gente nem conhecia. Hoje em dia, graças a Deus, os alunos já estão sabendo muito antes, na época da faculdade já fica sabendo. A gente vê que está muito mais movimentado, mas isso eu estou falando era 2018, né? 17, 18. Então, assim, a gente conheceu tudo esse mundo nessa época e foi tudo pela Inova, na verdade, né? Então, a gente tem um caminho bem junto com eles desde o começo. Que legal, que bom. Isso, assim, é super importante de um conceito geral de vida. Preste atenção no meio que você está, né? O meio influencia muito a nossa vida, né? Então, quando você e também somado a isso tem o fato daquele conceito de que o empreendedor ele é muito solitário, muito solitário. E as pessoas não entendem isso até você estar lá e falar, entendi o que queriam dizer. Então, quando você está num meio propício, né? E esse é o papel da Inova e da Unicamp, né, de ser um meio propício para descobertas, né? Na verdade, a Unicamp é para isso, né, para boas descobertas, apesar de, claro, ter pesquisas lá que não, né, não vão para muito lugar, mas assim, é um lugar muito rico para grandes descobertas. E aí, há muitos anos surgiu mesmo a Inova justamente para dizer, não, legal, essas descobertas precisam de alguém para conectar, então a Inova vem e se conecta. Esse desafio, o Desafio Unicamp é um programa fantástico, todo mundo precisa saber, não precisa ser aluno da Unicamp, qualquer pessoa pode participar, não precisa ter mestrado, doutorado, nada, qualquer uma pessoa pode participar. E é basicamente você tem uma lista, né, um menu, um portfólio de patentes, e então você não precisa nem ter ideia. Né? Você escolhe lá, essa patente parece interessante e desenvolve um modelo de negócio hipotético em cima daquilo. E tem várias empresas que nascem, né, como a sua, e várias empresas são também premiadas baseado nesse programa, né? Então, isso é muito legal, mas eu acho que... E eu acho que só para aproveitar esse gancho, essa oportunidade de entender como você monta um plano de negócio, né, que nem se falou. A tecnologia já está lá, a parte mais difícil, digamos, já existe. Você tem que fazer o exercício de virar isso um negócio e isso depois serve para você qualquer outra ideia que você tenha, né? Então, e ao contrário, você já começa a pensar nas ideias estruturado. Exatamente, e aí os projetos, até eu falava sempre lá, até hoje eu falo para o pessoal do mestrado, doutorado fazer esse desafio, porque para ele pensar no projeto dele, é muito melhor você já pensar no caminho todo que... Nem que depois não vá para o mercado, mas é um caminho diferente do que você pensar do nada. Assim, né? O programa dá um enxoval de empreendedorismo, né? Então você... as coisas que são comuns, não importa o que você faça na parte de empreendedorismo. Modelo de negócio, Canvas, TRL, a parte de sociedade, contrato, se a empresa vai ser simples, se vai ser EPP. Então tem tantas coisas que é um mundo à parte que a gente não aprende, a não ser que você tenha feito um curso específico para isso, né? E é interessante porque isso é todo mundo que a gente conversa e no meio de startups de um modo geral é sempre assim. Os fundadores são os que gostam de fazer o que a gente chama que é o negócio central da empresa, o core business, né? Só que, entendeu? Não é só isso. É uma partinha. Exatamente. Então, aí vem, quem vai fazer? Eu vou ser multivalente, fazer tudo, ou vou trazer um sócio? Ou eu vou estar... Então, por exemplo, quando você faz uma incubação na Unicamp, né, na Unicamp ou qualquer outro parque tecnológico, você consegue, né, ter um respaldo em relação a isso, né? Quando você tem bastante parceria, quando vem um conselheiro, né, alguém que tenha mais experiência, tem toda uma ciência por trás que ela é comum para todas as empresas, né? Então, você está num ambiente como esse, eu acho que facilita bastante. Eu acho que você falou de solitário, né? São duas coisas. Uma que você estar nos ambientes, então, até hoje a gente tenta participar de tudo que dá, né? Então a gente está no Apta Hub, a gente está aqui na Inova sempre, a gente está na Catalisa do Sebrae, a gente participa das chamadas de indústria com empresas.
Porque, na verdade, são oportunidades que a gente, às vezes, nem conhece, que nem aconteceu com esse Desafio Inova. Nem imaginava o que seria depois. Então, mas o caminho começa a aparecer e você conhece novas formas. Então, assim, por exemplo, um pesquisador tem até a ideia, tem a vontade, só que ele não sabe como. Ele não conhece que tem FAPESP, FINEP, não conhece esse mundo todo, assim. Então, assim, você fuçar e ir. E mesmo que participar na palestra, você já conhece uma coisa nova e aí começa a ir caminhando, né? E eu acho que também essa parte do solitário, a gente tem muito, você falou a tecnologia é sua, você quer fazer tudo, mas não dá, né? E essa parte acho que é o mais complicado, assim, de você abrir mão de parcerias, mas a gente só consegue com parceria. E isso eu acho que é importante passar também, porque eu já trabalhei no meio de indústria, né? Acadêmico, e eu acho que esse meio de startup é o que mais é colaborativo. Então, assim, é impressionante como uma startup ajuda a outra, assim, mas às vezes, e é natural, não é uma coisa assim, eu estou te ajudando porque eu quero que você me dê alguma coisa em troca. Não, acho que está todo mundo nessa situação de sozinho, que só de você conversar e passar, eu estou com um problema disso, a outra, também tenho, eu vi aquilo. E aí, e coisas totalmente diferentes, de segmentos totalmente diferentes, você pode aproveitar. Então, a gente vai em segmentos diferenciados também para ver modelo de negócio, como que o pessoal fez parcerias. E assim, é muito aberto, sabe? Então, essa parte colaborativa é muito forte. É o que mais gosto desse segmento de empreendedorismo, né? Que eu estou sentindo, espero que não mude isso. Essa colaboração entre todos, assim. Vira uma comunidade, né? Sim, é comunidade. E é interessante, eu estava pensando, enquanto você estava falando, que a característica cerne do empreendedor é a solução de problemas, né? Então, é uma pessoa inquieta que soluciona problemas. Não é a pessoa inquieta que acha ruim das coisas e reclama, não vai para lugar nenhum. Não dá. A pessoa que soluciona o problema, quando você é uma pessoa que soluciona o problema, se alguém liga para você com um problema que não é seu, você vai querer resolver. É verdade. Então, acho que é por isso também que tem essa interação tão natural, porque hoje eu estou solucionando esse problema. Se alguém chega com um problema, essa mesma força que me faz tocar o meu negócio faz ajudar, né? É uma boa observação, mas é isso mesmo, porque é uma satisfação tão grande você ter uma ideia, pelo menos não que você vá solucionar tudo, mas você ter uma ideia para passar para o outro tentar, que na verdade acho que é isso mesmo, a gente se motiva pelo problema. Então, que nem agora a gente está desenvolvendo esse produto, né? E aí cada cliente que a gente vai, surge uma pergunta assim, será que para o produto X esse ingrediente funciona? E às vezes a gente nunca fez naquele produto, mas daí eu já saio de lá com uma vontade de testar para ver se dá, entendeu? Às vezes uma coisa nada a ver, mas a gente precisa testar, né? Então, esse negócio de resolver realmente é motivador, né? E eu queria pegar um gancho baseado nisso, que é uma coisa tão natural da gente fazer, para trazer um ponto que é talvez uma das dores do empreendedor, que é o foco. Justamente porque você adora solucionar problemas e que mais tem na vida é problema, e quanto mais você está junto com pessoas que solucionam problema, eles são imãs para problemas, então você compartilha os problemas dos outros. Como é que foi isso para você, sabe? Nossa, como é que foi essa questão de... É um desafio. Mas diga assim, exemplos, assim, como é que foi na prática de você ter que fazer isso? Quanto isso te afetou? Na verdade, eu acho que essa estruturação de você aprender modelo de negócio, todo esse, como diz assim, um conhecimento do empreendedorismo, de ferramentas, o que você pode usar para fazer, sei lá, como você chega no mercado, cliente, né? Se você vai... Isso tudo no começo é uma afobação, assim, você quer atender todo mundo, você quer... Então, para a gente, foi assim, algumas ferramentas do empreendedorismo nos ajudaram a focar. A gente fica sentido de focar, mas, e aí o duro também é que às vezes você foca errado, né? Você focou num segmento que não rolou, que também também aprendizado é o aprendizado. Então,
que nem a gente foi muito para alimentos, né, no começo, com essa tecnologia. E agora a gente está entrando em cosméticos. E é muito interessante, porque como a gente era da área, né, todos quase somos da área de alimentos, como se a gente sabe tudo de segmento, né? Só que a gente foi muito afoito nesse caso de foco que você está falando. E aí a gente penou mais. Agora, no cosmético, como a gente não conhece o segmento, a gente está fazendo bem o beabá, entendeu? E a gente está seguindo muito, então a gente está realmente, ó, vamos ir nesse mercado aqui. É pequeno, é muito nicho, mas a gente precisa começar nesse e realmente está funcionando legal. Então, é desafiador porque você fica com aquela inquietude, né, de falar, gente, mas eu podia estar indo para lá também, mas aí você tem que realmente focar, mas aí um foco também inteligente, né? Sim. Então essa parte também, eu acho que as ferramentas que existem hoje em dia de empreendedorismo, essa parte as aceleradoras, incubadoras, essa coisa toda que conjunta, tem que né? pegar, tem que usar essas ferramentas, porque elas conseguem ajudar a gente a pensar mais focado, porque realmente a cabeça fica louca, assim, fica querendo fazer tudo, né? Sim. Como dizem, né? Cada decisão é uma denúncia, uma renúncia, né? Cada decisão é uma renúncia. Então, você tem que tomar uma decisão a mais acertada possível. E outra também não é às vezes é uma decisão que não é agora, né? Você deixa para mais tarde, mas não que você está deixando de pensar naquele segmento ou aquela coisa. É que agora não dá, então vamos focar no que a gente tem e depois deixa para lá. E outra que também o mercado diz muito, né? Às vezes você está indo para um lado e aí vem um monte de gente perguntando do outra coisa. Falei, ué, mas por que a gente está indo aqui se todo mundo está querendo aqui? Sim. Então, aí você também tem que... Então, não é uma coisa cegamente, né? Você definir um foco e segue. Você tem que ficar sempre aberta para outras coisas. E hoje tem até disciplinas, vamos dizer assim, uns blogs bem fechados, né? Que a gente fala que esse, no caso, é Product Market Fit, né? Que é como você... Existe uma ciência nisso, né? Existem estudos, existem trabalhos, existem métodos, metodologias. Então, que podem ser adaptados. Então, quando você vai na raça, legal, você desbrava, é uma coisa bem específica pelo trabalho, mas já tem muita informação que vai atrás, né? E não dá para você parar, se você está empreendendo, parar para ler tudo isso. Então, ler vários livros, né? Então, quando você está nesse meio, é um cafezinho que alguém fala, viu, já tentou essa ferramenta? Já conversou com aquela pessoa? Já? Que faz toda a diferença, né? Então, sim, isso é verdade, que você está falando. Hoje em dia, né, a informação a gente tem muita. Então, e não dá tempo de você, infelizmente, da gente querer saber de tudo. Sim. Então, assim, às vezes é pegar uma coisa mais adiantada, até parcerias com pessoas que já sabem fazer. Você não precisa aprender exatamente fazer, mas você faz uma parceria com alguém ou uma empresa que tenha um pouquinho mais estruturado isso. Isso a gente aprendeu com o tempo, assim, porque a gente queria aprender tudo. Vamos ver, vamos ler, mas não dá, senão você não faz a empresa andar, né? E assim, a parte, por exemplo, de jurídica, que eu acho que é um ponto muito importante, assim, e a gente vai começando meio que depois a gente faz, e a gente não conhece, né? A maioria das pessoas não sabem o que precisa. E aí, na hora que você vê, você não pode fazer sozinho, mas aí você tem que fazer uma parceria. E aí, nessa hora da parceria, não tem como escapar de um jurídico. Veio o contrato. Então, assim, essa parte de pensar que sempre você vai ter uma parceria, por mais que seja um serviço que você precisa de alguém, é uma parceria, né? E o jurídico sempre tem que estar... Aí você tem que contratar. Então, assim, a gente sempre pede indicação de pessoas. E tem que ser que entenda também de startup. É uma porque grande dor, tem uns advogados que a gente vai e fala, aí começa a falar, parece que a gente é uma Nestlé, assim, sabe? Então não dá, é outro pensamento. Fica a dica aí, pessoal. Precisa de
assessoria jurídica específica para startups. Além de assessoria, assim, de falar diretamente, assim, porque nos pontos específicos, entender, né, que a gente precisa coisinhas já prontinhas, porque é isso que você falou, a gente tem que fazer um monte de coisa e a gente precisa de ajuda naquilo. Então, não adianta falar, vê qual você se encaixa. Não dá para ficar avaliando um monte de... Traz para mim quais, pelo menos 2 opções de forma de parceria, por exemplo. E o modelo de negócio é completamente diferente, né? É um cliente, né, para o jurídico, é um cliente que muitas vezes é uma promessa, é um potencial. Então, as relações são um tipo de cuidado. O outro, então, por exemplo, uma empresa grande, eles têm muito mais cuidado em relação à marca, né? A questão de tipo, não pode dar vínculo, não pode ser... São outras preocupações, que é diferente para a startup. Não que não se preocupa com isso, né? Mas se a pessoa chegar e começar a trazer isso, ela acaba travando de uma forma o funcionamento de uma startup que acaba ficando inviável, né? Então, não é questão, faça do jeito que a gente quer. Não, entenda o modelo de negócio, entenda o ambiente e aí me traga soluções, né? Como você falou, me traga soluções que esse é um entendimento errado. Para mim, isso é erradíssimo das empresas de um modo geral. É que acham que que possui como cultura da empresa que o jurídico tem que determinar como a empresa faz as parcerias. Totalmente errado. Sim. A empresa tem que chegar e falar assim, nós queremos essa parceria. Aí o jurídico fala assim, então é esse o contrato. É isso aí mesmo. Né? E como é que a pessoa, né, a pessoa tem modelo de contrato e fala, não, esse contrato aqui vai te proteger de tudo. Sim. É aquela história, o seu relógio, você pode ir para o espaço com ele. Não vou para o espaço, mas não preciso dessa tecnologia, né? Então, e aconteceu com a gente um exemplo disso, de uma empresa grande, a gente fazer um projeto junto, e o contrato que veio para a gente assinar esse trabalho era como se de um fornecedor. E aí é todo esse negócio, né, muito específico, coisa que a gente não poderia... Não que a gente não faria nada daquilo, mas a gente não conseguiria provar todos os... Porque além de não fazer, tinha que provar em documentação as coisas, né? Não temos isso, né? Daí a gente falou, não, então a gente não assina. E aí e o jurídico é que ficou travando, né? O pessoal lá do técnico estava, não deu certo ainda. Não dá para assinar o negócio. Então, e assim, você imagina que é uma empresa que está acostumada, né? Então eu acho que na parte jurídica também precisa ainda inovação, né? A parte de inovação nesse sentido de inovar em formas de contrato, de parcerias, como que amarra interesse. Claro que é um risco, todo mundo sabe que trabalhar com uma startup é um risco, né? A gente sabe, quem está trabalhando junto sabe, mas isso você mede o que vem pela frente, né? Então é uma aposta que está todo mundo fazendo. Isso é um pensamento básico, né? Mas não tem... Tem muita empresa que acha que tem que dar certo. Gente... Então, eu trago a questão da cultura da empresa, porque eu não vejo como culpa do jurídico. O jurídico está fazendo o que... Se alguém chega e fala o seguinte, você está aqui para evitar ao máximo qualquer tipo de processo, para proteger a marca, para trazer vantagem. Pronto, a pessoa fala, entendi. Agora, entendeu? Eu acho que, por isso que eu digo assim, a empresa tem que falar assim, olha, o seu papel é fazer com que dentro das nossas demandas a gente fique mais seguro para cada um. Dá muito mais trabalho para o jurídico, porque daí cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. Mas, né, por isso que assim, tem que ser uma mentalidade da empresa e não uma coisa do jurídico. Porque senão fica isso. É frequente a equipe técnica, a gente faz uma reunião, o jurídico presente, a equipe técnica fala assim, faz todo sentido, precisamos mudar isso aqui. Aí vem o contrato, está igual. Não, e eu acho que nesses ecossistemas, essa parte de jurídico, contábil, né? Elas têm que estar mais, tem que vir mais presente para eles entenderem também e ter novas ideias, porque realmente são novas formas de trabalho. Não dá para você pegar o que tem pronto e já usar. É muito difícil dar certo. A gente tem que fazer, então a gente segue alguma coisa, mas poderia ter coisas muito mais interessantes, mas eles teriam que estar mais perto, né? Então, eu acho interessante esses ecossistemas conseguirem atrair mais gente dessas áreas, assim, que são mais gerais, mas não estão nesse dia a dia do empreendedor como... Um pequeno empreendedor também sofre isso, né? Não só as startups tecnológicas, né? Claro. É que as startups, elas
de tecnologia, assim, é aquela coisa que é mais futuro, né? Sim. É uma coisa muito para frente. Sim, então, sim. a pessoa tem que E geralmente são parcerias que a gente fala B2B, que é business to business, que é mercado. Então, assim, é geralmente parceria com outras empresas. Sim, quando você é um empreendedor, geralmente é o B2C, né? Que você vende para o cliente. Então, os relacionamentos são menos duradouros, né? Sim. Com uma parceria com a empresa, você faz uma parceria de 5 anos, que aquela empresa pode comprar a sua. Então, assim, é complexo, precisa ser entendido, né? Sim. Então, tem um nível de complexidade maior. Essa parte também é interessante de falar, assim, no sentido de parcerias com a indústria, né? A gente tem a parceria com a Kerry, que é o que porque também se a gente ficar pensando, no caso Noviga, né? Pensando em fabricar a nossa tecnologia, a gente vai ficando presa naquela tecnologia, e não é o nosso objetivo. Então, a gente busca parceiros. Cada projeto nosso a gente faz com algum parceiro produtivo já e comercial, porque tem outra parte, o braço comercial. Sim, é muito exatamente. braço que tem que ter, a gente não tem. Então, a gente tem que ter essas parcerias. E aí, eu acho que o Brasil, em geral, assim, também está ainda aprendendo, o pessoal de indústria ainda aprendendo a trabalhar, né? Então, é uma coisa que ainda está precisa muito trabalho de conscientização. Acho que com o pessoal jovem vindo aí com esse olhar de empreendedorismo desde cedo, mesmo que trabalhe dentro de uma empresa, ele começa a pensar diferente, né? De ser só um funcionário, né? Ele pode ser um empreendedor do projeto ali. Isso. E é diferente o jeito de pensar. E aí começa a entender melhor essas parcerias, porque a gente sofre também com isso, porque muitas vezes a gente vai buscar um parceiro e o parceiro quer a tecnologia pronta, como se eu estivesse vendendo um ingrediente, mas eu não tenho ainda, né? Não validei nem a produção, não validei nem o produto aplicado. Então, assim, essa mentalidade de parceria também com a indústria ainda tem que ser muito trabalhada no sentido disso, de apostar, né? E eu percebo isso que é em todos os mercados, porque o Brasil tem uma característica histórica que nós somos importadores de tecnologia. Essa é uma das grandes, das minhas motivação de desenvolvimento que a gente... então, todas as empresas aqui, eu acho que isso é importante, assim. A maioria das grandes empresas que estão aqui, o P&D, eles recebem as tecnologias de fora e adaptam para o Brasil, fazem a pesquisa para poder adaptar no Brasil. Então, não é costume das empresas terem esse tipo de relacionamento aqui dentro, ter a pessoa que faz o tipo de relacionamento, de acompanhar as startups com desenvolvimento aqui no Brasil. Geralmente é feito lá fora, nos Estados Unidos, Europa. Então, essa conversa inicial, que ela tem uma outra característica, ela acontece lá. Então, a equipe que está acostumada a fazer isso há décadas, está lá. Porque o Brasil não é um exportador de tecnologia. Então, toda essa revolução tecnológica que está acontecendo, China, Índia, vários outros países que estão trazendo novas tecnologias, e a China super avançada, né? Então, os carros elétricos e tal, mas a gente, né, também tem um entrave da nossa mentalidade do brasileiro, de ser meio vira-lata, mas tudo isso faz com que esse ambiente seja muito quebrado. E aí eu queria te fazer essa pergunta nesse contexto, como que é isso para você? Você é uma fonte de uma nova tecnologia inovadora, porque tem patente, ou seja, não tem no mundo, e como que você consegue acessar esse mercado que está tão acostumado a pensar em tecnologia? Porque o que acontece, assim, só finalizando a minha pergunta, mas você leva uma solução para a pessoa aqui, e essa pessoa aqui, eventualmente, dependendo do budget, né, vai perguntar para a pessoa lá fora. Naturalmente, a pessoa lá fora, peraí, mas a gente tem parceria com o MIT, né? A gente tem parceria aqui com o Cambridge. Brasil? Não. Mas a gente precisa dessa grana para investir. Não, com essa quantidade aqui, eu invisto aqui. Sabe, como é que a gente consegue quebrar essa roda, né? Porque os brasileiros, que são aqui, todos os pesquisadores, o pessoal do P&D, são apaixonados pela tecnologia. Só que encontra essa barreira aqui. Não é um preconceito, é um conceito mesmo. O Brasil é importador de tecnologia e sempre foi. Os nossos governos nunca favoreceram. Não, você quer vender aqui, você vai ter que trazer a sua sede para cá. Isso nunca aconteceu. E a gente sofre, porque a gente é inovador, a gente quer fazer as coisas e fica lutando contra isso. Como é que é isso para você? Na verdade é um entrave bem grande. Isso, inclusive, eu sou pessoalmente, eu defendo muito
eu queria que tivesse mais valorização da tecnologia brasileira. Então, assim, por exemplo, a gente fala, toda vez que a gente tem a oportunidade de apresentar a tecnologia, a gente fala, é a tecnologia brasileira, você vai poder explorar que é uma tecnologia brasileira. Só que, assim, o retorno não é... Não dá retorno por ser, entendeu? Mas a gente fala. Sim. E assim, até a gente já buscou o caso de tentar buscar empresas de produto final brasileiras para poder falar, vamos falar que você faz produto brasileiro com tecnologia brasileira? O negócio não vai, entendeu? Então, assim, e a gente não pode sair falando do produto sem ter a permissão, né? Então, a gente fica nesse meio do caminho. Mas a gente, como Noviga, uma das nossos pontos é ser tecnologia brasileira e divulgar por isso mesmo. Mas o retorno realmente não tem um valor a mais, entendeu? Sim. Por ser. Isso é uma judiação, porque, na verdade, algumas empresas brasileiras poderiam explorar isso e aí vender para fora. Então, acho que quando fala para fora ainda vai mais do que aqui internamente. Então, por exemplo, produtos de origem, né, da Amazônia, e aí você falar que tem, e aí nessa área de cosméticos a gente está aprendendo isso daí. Então, assim, se falar que a gente está usando, por exemplo, em manteigas da Amazônia, né, esse produto nosso. E aí a gente percebe que isso fora é um valor enorme. Internamente, não é tanto. Então, você falar que a tecnologia brasileira aqui internamente realmente ainda está bem desvalorizada, né? Sim. Então, tem que valer muito a pena. Ou reduzir custo do seu produto, ou uma coisa assim muito na hora da aplicação, mas a ideia de valorização, assim, a gente sente muito pouco ainda. É bem eu acho que não é nem a questão de ser uma reclamação, é natural, assim, as empresas, os países que se destacam por uma tecnologia, de novo citando o exemplo da China agora, por exemplo, com carros elétricos, se você vai buscar patente, se você quer trabalhar, você vai para lá, vira uma referência, né? Nós não somos referências, nós somos referências no agro, mas como consumidor de tecnologia também, não como desenvolvedor. Biodiversidade, talvez. Então, se você fala assim, meu produto tem o óleo de carnaúba, sei lá, aí, legal, porque não tem na Europa, não tem. Sim. E tudo bem, é histórico. E a gente não tem que agora... Né? Vamos mudar isso, né? Vamos então, mudar, não adianta. A gente exporta cérebro porque eles também pensam assim, falam, lá fora eu consigo uma vaga do pesquisador que vai desenvolver a tecnologia do zero, que vai ser o proprietário da patente. Aqui não. Sim. Aqui o pesquisador adapta, né? Então são as patentes mais superficiais, assim. Então acho que isso é um ponto importante. Eu queria pegar um gancho agora nessa questão que a gente está falando de parte de regular, né, de como a gente consegue, e o seu mercado, agora pensando nas pessoas que querem abrir empresa, pessoas que estão nos assistindo, e estão diante de um mercado regulado. A gente também traz o conceito do Vale da Morte, que é a fase, né, que você fala, beleza, essa ideia aqui é uma solução, e as pessoas reconhecem que é isso, até você emitir a primeira nota que pague a conta, né, então tem esse Vale da Morte. E nesse aspecto, então assim, o mercado regulado, considerando o Vale da Morte, e como que a Unicamp te ajudou nesse processo, né? Como é que foi isso? Para aquela pessoa que está começando, tipo, nossa, mas eu tenho... O mercado que eu vou é muito regulado, depende de muita certificação, que é um dinheiro que eu não tenho, porque eu não estou vendendo. Não vou, desisto. Como é que, sabe? Na verdade, assim, o que a gente vê bastante é realmente esse processo... Muitas vão parando no caminho aí por conta de... são duas coisas. Além do regulatório, é estrutura, né? Porque você fazer um produto num laboratório e você chegar lá no final, tá vendendo no nosso caso é um spray dryer. No laboratório era um sprayzinho, depois uma torre de spray lá. O caminho, sendo o mesmo equipamento, não é só chegar lá e fazer, né? Então, e você tem que fazer várias provas, né, antes. Então, assim, a parte de infraestrutura, a Unicamp tem essa possibilidade de ajudar no sentido de escalonar piloto. A gente usou bastante aqui, mas sempre com programas, né? Então, que nem que eu falei do PIP da FAPESP. Então, a gente faz
faz na Unicamp, mas com o programa do PIP, né? Então, tem várias formas de trabalhar junto com essa parte da estrutura. E dentro do regulatório, o que a gente sempre busca, a não ser que seja uma tecnologia muito específica e realmente revolucionária, assim, você vai conseguir um investidor para manter esse caminho assim. Se não, você tem que fazer um paralelinho. Então, por exemplo, você quer chegar lá, mas antes, para chegar lá, eu vou fazer, sei lá, vou vender um produto similar, mas que não precise tanta certificação. E aí eu vou caminhando devagarinho, porque senão você não consegue manter esse... E é muita coisa. Além do regulatório, você tem a parte das análises, certificações, depois, dependendo se você quer fazer um ativo que garanta alguma coisa na saúde, daí é mais ainda, né? Você tem que fazer todas as provas. Então, assim, o caminho realmente é muito longo e aí mesmo a Unicamp até ajuda, mas a gente precisa da infraestrutura para fazer essas análises e o dinheiro, né? Sim. Então, assim, os programas do governo, então juntar, hoje em dia está tendo muita chamada, né? A FINEP está saindo muito e eles estão obrigando o ICTs a estar dentro, então nessa hora é interessante esses institutos, né, já estarem linkados com... Então, a gente sempre está ligado aos institutos, porque a hora que tem projeto, você tem que saber para onde você vai correr, né? E aí, a Unicamp, nesse sentido, com certeza, é um ICT que vai dar peso no projeto e você vai conseguir fazer. Então, a dica é, primeiro, não fica pensando se for uma coisa muito lá, você tem que ter um paralelinho para correr junto. No seu caso, o paralelo foi isso, venda de produtos mais simples para poder... Na verdade, a gente fez um trabalho de consultoria, porque daí a gente foi conhecendo clientes e conhecendo mercados nas consultorias e problemas, né? Então, foi a forma da gente também ficar mais perto do mercado, ter uma entrada, né, durante esse período e muitos, eu falei para você que a gente participa desses chamadas de empresa e startups, né, que o pessoal faz. Muitas vezes a gente foi com o nosso produto, com o Microcap lá, apresentar e no fim saiu projetos totalmente diferentes do pitch depois. Então, assim, a gente conseguiu 3 projetos lá com indústria que não tinha nada a ver com o Microcap. Então, é nesse sentido que eu falei de sempre participar. Você consegue, então, dar um jeito de encaixar na chamada, vai. E lá na hora do pitch, depois tem a hora das perguntas, sempre aparece alguma coisa. Então, são caminhos paralelos enquanto você está caminhando ali na tecnologia, né? Legal. E é interessante, porque isso é recorrente dos empreendedores que a gente tem entrevistado. Eles desenvolvem uma prestação de serviço, seja consultoria, né, ou prestação de serviço mesmo, que eles conseguem fazer. Então, é aquela ideia, você tem todo o know-how para desenvolver isso e é único. Só que isso é único, o seu know-how pode ser aplicado por várias coisas, né? Então, e o que é legal que você trouxe, que além de você viabilizar a captação de recurso, né, do cliente, para aproveitar esse know-how enquanto você desenvolve aquilo, dá um fôlego, né? Você também está aprendendo, né? É o famoso smart money, né? Você está trazendo as dores, internalizando e às vezes esse produto até deixa de ser, como você falou, né? Não, a gente está investindo nisso aqui, mas os caras estão pedindo outra coisa, né? E tem então, só para concluir, não é pelo dinheiro, né? Não vamos prestar serviço que a gente precisa de dinheiro, vamos vender sorvete. Não, você está fazendo algo ali que vai captar e vai... E a gente tem um exemplo de, nesses trabalhos paralelos aí, a gente começa a ver as necessidades. Às vezes não tem nada a ver com o nosso... Às vezes não, tem muitas vezes que não tem nada a ver com o nosso ingrediente. Não é ele que vai solucionar, nem mexer nele, é uma outra coisa. Só que daí a gente fica em contato, que a gente sempre fala com os professores aqui, a Inova. Então, a gente tá negociando uma outra patente também da Unicamp a gente está em negociação com um parceiro para vir com a gente, porque sozinhos a gente não vai dar conta, mas para atender um problema que a gente percebeu nessas trabalhos paralelos, né? Então, é uma forma de ficar mais ligada no mercado e realmente ver o que está aí. E às vezes tem aqui na Unicamp
pronta, né? Então é só uma questão de como fazer para transferir isso daí. Então isso a gente gosta bastante de fazer. A gente está sempre de olho, às vezes a gente vê já conversamos bastante lá com o pessoal da Inova, tem uma patente que fala que é para uma coisa, mas na verdade a gente enxerga ela para outra coisa. E aí o pessoal está querendo aquela outra coisa. Então a gente também faz essas conversas de trabalhar. E aí o nosso desafio é, sozinhos a gente não consegue. Então, porque sempre tem o primeiro passo, que é esse de transformar um pouquinho mais a tecnologia. Por mais que a patente esteja bem detalhada e trabalhada, ela ainda está muito no TRL baixo ali para você chegar num cliente já, né? Então, e aí a gente tem esse caminhozinho, que é o Vale da Morte mesmo. Só que se a gente consegue um parceiro já nessa hora, ele já é um caminho, e depois ele vai continuar, que é o que a gente quer, né? Um parceiro que produza e comercialize. Então a gente faz esse tipo de modelo de negócio. A gente busca um parceiro que já vai conseguir fazer, produzir e comercializar, para caminhar com a gente um pouquinho mais. A primeira tecnologia a gente fez sozinho, através de programas de startups que tem, né? PIP, esse outro com empresas. Mas agora a gente está vendo que para caminhar um pouquinho mais rápido e ser mais efetivo, vale a pena chamar antes, né? E você vê a importância de programas, né? Acho que o Brasil entende essa posição do Brasil em relação às empresas do mundo inteiro, ainda não como uma referência. Então, os projetos... E aí o que acontece? Tudo uma questão de custo-benefício, né? De risco. A empresa fala assim, vou botar um risco lá. Como ela investiu várias vezes em institutos, né, na Europa, nos Estados Unidos, e eles tiveram um retorno, é muito mais confortável, muito mais fácil para eles continuarem investindo lá. Sim. Aqui é difícil, logo tem um risco. FINEP e a FAPESP, os programas são fantásticos, porque os que eles fazem exatamente... E não é só, vou financiar a sua empresa, eles incentivam, tem um valor, a proposta, que já traz uma empresa junto. A ICT é importante, mas que fala assim, viu, tá vendo esse cara aqui atrás de mim? Ele nem tá botando dinheiro, mas tá vendo? Ele quer o que eu quero fazer. A sociedade quer, ele valida. Porque se esse cara quer e ele tem que pagar a conta, é porque ele vai vender. Se ele vai vender, é porque alguém vai comprar. Se alguém vai comprar, é porque é necessário, né? Sim. Então, acho que esses programas são super importantes para o desenvolvimento e para levar o Brasil aonde a gente quer que ele chegue. Naquele ponto que, nossa... Entendeu? O governo precisa... Porque o que acontece? O governo põe a grana numa startup, põe a grana na nossa empresa, coloca, a gente consegue desenvolver. A empresa sai de, sei lá, o valor de mercado de 2 milhões de reais para 150 milhões de reais. Ficou na... E se o investidor tivesse chegado e botado, né? Outro 500 mil, de 2 para 150, o 500 mil tinha valorizado. Aí o investidor vai olhar e vai falar assim, não, deixa que eu assumo, o governo, obrigado, né? Trouxe até aqui, a partir daqui eu assumo. Então, esses programas, assim, eu sou apaixonados por eles, assim, porque são esses programas, ou programas como esses, que fazem, e a FINEP descentraliza, então tem Norte e Nordeste, um negócio fantástico, assim. São esses programas onde eu acredito, né, até onde eu acredito, são esses programas que vão levar a gente para uma hora que os investidores de fora vão falar assim, viu, o negócio está valorizando demais lá, estão acertando e eu quero fazer parte. E até para o pessoal que está assistindo de motivar, eu tenho assistido várias, está tendo bastante live sobre isso, né? Sobre os fomentos, as editais, tudo. Sim. E eles falam muito assim, parece brincadeira, mas é verdade, que os projetos são ruins, a maioria, assim. Então, assim, esse pessoal que quer sobra empreender... dinheiro, né? A FAPESP fala isso. Dinheiro. Então, o pessoal que quer empreender e tem assim, principalmente pesquisador que ainda quer, né, continuar a pesquisa e fazer, eu acho que é uma oportunidade esse caminho de empreender, né? Não que, eu acho que assusta um pouco, eu sei porque a gente conversa bastante com outras startups que estão começando, já ajudei várias pessoas a começarem startup, e eu sinto realmente que o começo é uma insegurança de, eu vou ter uma empresa, como que eu vou fazer? É uma coisa assim, e aí já desiste, né? E aí, só que é um caminho, né? E se você tá junto numa comunidade, parece que você fica acolhido ali, e aí você vê que o outro também está na mesma situação, o outro também, aí troca, e um se ajuda, e
esses programas, eles realmente, normalmente a pessoa que fez um mestrado, doutorado, assim, sabe fazer muito bem um projeto. É mais a parte comercial, estratégica que tem que melhorar. Mas aí tem várias formas de ajudas, né? Sim, então, tem gente que ajuda numa parte, na outra. Então, abrir a cabeça para aceitar, dividir a coisa, né? Claro. Isso é um ponto importante, porque se você quiser ficar sozinho naquilo, aí não vai para frente mesmo. Mas que tem como seguir com esses programas, porque realmente sobra dinheiro. Então, eu acho que é complicado, não é fácil você fazer um projeto para edital, é muito chatinho, tem vários detalhes. Mas, assim, é uma oportunidade que, como você disse, eu acho que é só dessa forma que a gente vai conseguir realmente pôr essas tecnologias de alguma forma no mercado. Porque o investidor, mesmo externo, ele vem para cá, mas ele ainda também quer uma coisinha um pouquinho mais pronta. Eu acho que TI é um pouco mais, digamos assim, não mais fácil, mas mais... rápido depois do desenvolvimento, então eles... produto mínimo viável, né? Mais então fácil. Agora você falar que vai demorar 5 anos para você ter uma tecnologia minimamente validada, o pessoal fala, gente, vai ter que passar pelo regulatório de mercado. Então, tudo. Aí assusta, né? Então, eu acho que esses tipos de financiamento aí são... É a única coisa que a gente vai conseguir passar por isso, né? Então... É interessante porque é uma condição para ser investido o alto risco. Então a gente fala assim, nossa, mas é muito arriscado. A FINEP fala assim, show de bola, né? Então tem todo um conjunto, você tem que justificar isso, né? Tem todo um conjunto. Inclusive ele falou isso, ele falou que tem muito projeto que não é aprovado porque não é uma inovação. Está no edital, no edital, não exatamente. Inovação. Então imagina, realmente é uma coisa de risco. Aí depois você tem que justificar como você vai fazer para resolver esses riscos. Claro. Aí é o jeito de escrita. E tem que ser algo de alto risco para levar uma solução relevante. Então tem todo um conjunto. Mas hoje tem várias empresas que ajudam, que fazem isso. Elas escrevem o projeto, ajudam a parte de documentação. Às vezes você paga uma grana antes, mas às vezes não. Eles participam da taxa de sucesso. Então... Assim, como fazer os amarrados, então... Exato, também em rede, né? A organização em redes. Como que você vai fazer para amarrar isso no projeto, que é uma coisa difícil, né? Você chegar e fazer esse amarrado sozinho. Então, tem essas empresas que ajudam, já tem modelinhos, né? Então, é tudo uma questão... Por isso que é bom sempre estar nesses ambientes de inovação, porque é aí que você conhece quem faz o quê, um indica o outro... E assim vai indo. E agora falando um pouquinho da tecnologia em si, sua tecnologia sempre é uma cápsula, o ingrediente está sempre dentro dele, não é complexado. Como é que é isso? Fala um pouquinho para a gente da parte, assim, para uma pessoa leiga, né? Qual é a vantagem, né? Tipo, por que a pessoa vai falar assim, opa, isso aqui pode me beneficiar? Então, o produto ele é um pó, né? Um ingrediente em pó e cada grãozinho do pó, ele é uma micropartícula. Nessa micropartícula, a gente tem encapsulado os cristais de gordura. Então, como você imagina, uma gordura em forma de um monte de pontinhos. E está dentro de uma esponjinha. E a parte da esponja, como uma esponja de pia, assim, a amarela é o amido. E os buraquinhos são os cristais. Então, ela fica assim. Quando você coloca esse ingrediente, então você adiciona na gordura do produto. Ela não é uma substituição de gordura. Então você tem uma gordura lá e aí você adiciona ele, esses cristais vão ser liberados e aí eles vão ajudar essa gordura a se estruturar. Porque normalmente ela já vai fazer isso. Então você tem um produto, por exemplo, um recheio. Você tem um recheio com uma gordura que está líquida e depois ela cristaliza e forma um recheio. Esse processo já vai acontecer, só que com esse ingrediente ele acontece mais rápido, mais eficiente e a estrutura final é mais homogênea. Então você consegue fazer com que esse produto fique mais estável depois do tempo e mais firme, né? E aí a gente tem, na época era para gordura trans, né? Agora já não existe mais gordura trans no mercado, não pode fabricar, mas tem o desafio do saturado. Então, assim, os produtos estão com alto saturado porque a indústria teve que fazer gorduras firmes para substituir as gorduras firmes que tinham trans. E a forma de
de conseguir isso é usando a parte saturada das gorduras. E aí, se você começa a tirar, ela começa a ficar mole. Então, aí você não consegue, por exemplo, um recheio fique estável no shelf life todo. E a nossa tecnologia ajuda isso, a voltar um pouquinho essa estrutura. Então, a gente tem trabalhado no sentido disso, de você conseguir fazer produtos quando você está pertinho de baixar o saturado, algum ajuste fino, ele consegue ajudar nisso. E também de shelf life. Então, você pega um chocolate, por exemplo, no meio, assim, num dia bem quente, você abre, o recheio está todo mole, não aguenta essa variação térmica, né? E, então, ele deixa mais firme para poder aguentar essa oscilação de quente, frio, né? E aí começa a separar a fase. Sabe pasta de amendoim que sobe aquele óleo? Então, ele ajuda a deixar o óleo preso ali naquela estrutura. Então, é a forma com que ele faz a cristalização da gordura, né? E aí a gente depende do produto, é um objetivo, mas a gente trabalha com todos esses sistemas que tenham gordura, ele pode ser usado. Então, por isso que eu falei dos desafios e do foco, porque é muito amplo. Qualquer produto, desde sorvete, de recheio, de produtos carne, a gente nem explorou isso ainda. Então, assim, é muito segmento que pode ser explorado, só que também a gente tem que focar. Então, tem hora que dá... E agora a gente entrou para cosméticos. Cosméticos é o mesmo sentido. Tem uma tendência grande de bastões, né? De transformar tudo em bastão. Então, tem desodorante em bastão, perfume em bastão, protetor solar em bastão, além das maquiagens já, né? Que normalmente já tinha. Mas aí o bastão é o desafio, você conseguir fazer um produto que consiga aguentar essas variações térmicas, e a gente está indo, aí que eu falei do foco do nicho, é dos naturais. Então, com ingredientes naturais tem pouca opção de ingrediente. Então, a gente está indo, como ele é feito de amido e gordura vegetal, ele é considerado dentro da categoria dos naturais, né? Então, ele ajuda nessa... dos sustentáveis, né? E aí ele entra dentro dessa categoria e tem falta de ingrediente, né? Nessa linha. E a estrutura mantém, você põe na bolsa, quando pegar não vai estar tudo mole, entendeu? Então, essa separação de fase. A gente está desenvolvendo o sensorial também, às vezes você passa, fica aquele óleo, com o microcap ele fica mais sequinho, assim, não fica aquela coisa melando, sabe? Então, essas coisinhas a gente está aprendendo aí, o mercado é totalmente, falar com o mercado de cosméticos é outro jeito de falar e a gente está tentando, porque a patente é também para cosméticos, né? Então, a gente está aproveitando esse ingrediente também para a área de cosméticos. Legal. Então, todo mundo que faz num processo industrial uma estruturação de óleo e gordura pode usar a sua solução. E aí pode ser vários benefícios, ou produtividade, porque ele cristaliza mais rápido, então você pode acelerar a sua linha, ou qualidade, que não separa a fase, ou uma parte nutricional, você quer melhorar um pouquinho o seu produto, deixar menos saturado, né? No caso de cosméticos, deixar mais natural. Então, cada um também é uma... A gente até tem um desafio grande com a nossa parceira de vendas, né? Porque é uma venda muito técnica, né? Então, ela não é uma venda simples. Sim. Então, isso também é uma coisa difícil, assim, que a gente está... Isso é uma outra dor da startup de base tecnológica. Sim. Né? A gente está tendo muito trabalho, assim, paralelo, e agora mesmo a gente está conversando para ver mudar um jeito de trabalhar, porque realmente demanda muito trabalho técnico na venda, né? Não é só você chegar lá e falar, aplica aí 1% e pronto. Não, você tem que entender o que o produto, a linha de processo dele, a gordura que ele usa, qual que é o problema, e cada um é um problema. Então, os vendedores, né, tem que estar muito... tem que vender o valor, porque senão a pessoa não acha, não vale a pena, isso aqui é mais fácil. Né? Aí no teste também é outro desafio, porque a gente já chegou a essa conclusão. Não dá para mandar uma amostra e falar testa. Você tem que... Ou você pega para testar e depois mostra aplicado, ou você vai lá junto, porque já testaram errado, daí fala que não funciona. Aí muitas vezes não te dão um retorno, testa, vê que não funciona, não compra deles que é ruim. Então, é um trabalho assim, muito de pertinho. Então, a gente está reformulando esse jeito aí de trabalhar com os clientes.
Eu estava pensando aqui, sem a estruturação de gordura, tem uma nova indústria chegando aí que é a produção de carne in vitro, né? Uhum. Você vê alguma coisa? Porque assim, se você quiser uma picanha, você vai precisar de uma gordurinha estruturada, né? Sim. Isso aí você acha que tem... Então, a gente tem um projeto também que a gente está com o Italdi, na verdade não seria para esse produto, seria um encapsulado também para a gente desenvolver, porque o cultivo celular, as células elas vão crescendo de uma forma, numa estrutura, né, que a gente chama de scaffold. Sim. E esses tem pouca opção sem usar a base animal. E legal. aí fica um pouco meio sem, né? Você vai fazer um negócio que usa. Então, a gente está trabalhando numa partícula também encapsulada para ser esse produto. Mas está bem no comecinho, exploratório. E essa parte de gorduras, porque depois ela vai crescer, mas o crescimento, essa parte de formar uma picanha inteira, porque daí tem que criar células de gordura, células da proteína e fazer, então assim... Células de sangue, porque... porque daí, e você monta, a gente também trabalha, já tivemos alguns projetos de impressão 3D, Sim. Porque daí esse produto mesmo, ele mexe na textura, né? Então você consegue deixar um negócio que está líquido, cristalizar rápido, então na parte de impressão 3D é interessante. E fazer a parte... de proteínas vegetais também, que o pessoal está desenvolvendo bastante, mas a parte de gordura, porque também sempre falta gordura, né? A gente já até aplicou esse produto em tipos hambúrgueres, né, de veganos, e ele segura a parte de gordura, então aí ele também ajuda a ficar mais macio, assim, depois que você frita, porque senão você frita, às vezes sai tudo na frigideira, né? Uhum. E então, na picanha, quando chegar isso, também pode ser, agora ainda não tem, não. A gente já fez até um produto, participamos de projetos, né? Eu falei da gente faz os paralelos, a gente desenvolveu uns bolinhos de carne cultivada de peixe para uma empresa. Então, só que aí a gente fez a parte do desenvolvimento, então era uma massa proteica, não é um filé de peixe, né? Uhum. E aí esse a gente fez o bolinho todo e você praticamente é igual. Então, eu acho interessante esse pensamento de carne cultivada no sentido de ter opções, né? Sim. Você vai ainda ter o peixe inteiro, a picanha inteira, mas às vezes um produto que já era da carne moída, por que ser a carne moída, né? Sim. Então pode ser uma proteína feita e misturada ali com a gordura também feita em laboratório. É uma outra opção para a alimentação humana, né? Então eu acho que a gente precisa realmente, a gente estava até conversando entre nós lá um dia sobre as tecnologias, né, de alimentos. A gente teve tanta coisa, né, o HT, que faz o leite de caixinha, tem as enlatados, autoclaves, são processos muito disruptivos da época. E parece que deu uma parada, assim, sabe? Um tempo que a gente usa só o que tem, assim. Então, essa parte de carne cultivada, fermentação, eu acho que é uma onda agora que vem para trazer ingredientes e produtos novos, né? Que, paralelos ao que tem. Eu acho que nenhum vai acabar e substituir o outro. É mais de ampliar essa rede aí de segmentos, né? Legal. Uma das coisas que também é muito comum com empreendedores é resiliência. Se você chegou até aqui, não tem a mínima, não preciso nem te perguntar isso, e não é essa a pergunta. A pergunta é, se você pudesse voltar atrás, lá quando você começou, você falou em 2017, talvez, e você pudesse falar uma coisa para você, para a Maria Cristina da época específico, não uma ideia geral para as pessoas, assim, o que você acha que talvez uma característica que você amadureceu ao longo do tempo, ou uma decisão que você... O que você falaria, faz isso ou não faz isso? Tem tanta coisa, mas deixa eu ver. Eu acho que uma coisa que... Acho que é pela característica de pesquisador, assim, de querer provar tudo, sabe? Então, eu demorei muito para arriscar a mostrar. Até hoje eu tenho essa dificuldade, assim. Então, por exemplo, hoje quando alguém fala, daria para fazer, você acha que funciona para um produto tal?
Hoje eu falo, não sei, mas dá para testar. Antes eu não falaria nada, eu ia falar não e depois ia querer. Então, essa parte de confiança, eu acho, e arriscar a tecnologia como ela é inovadora, ela realmente é um risco, né? Mas você ter essa confiança de falar, não, dá, sabe assim? Depois você corre atrás para ver. Isso daí eu acho que me deixou um pouquinho travada no começo e assim, até travei o pessoal lá, assim, porque no fim tinha que ser, como a tecnologia eu desenvolvi durante o doutorado, quem tinha mais informação era eu para falar, né, nessa parte técnica. Então ficou muito no meu... E aí eu ficava com receio, não vamos nesse segmento não, porque não sei se dá. Então a gente começou, por isso que eu falei, a gente começou muito no segmento, por exemplo, biscoitos, que era o que eu tinha trabalhado já na indústria, então era uma tecnologia muito tranquila para mim, só que não é um segmento que absorve tecnologia. Ele é muito custo, né? E aí então assim, a gente tem muito projeto já validado tecnicamente em fábrica e não viabiliza de custo. E aí a gente, então, tá remodelando isso, mas foi por causa disso, eu acho, uma característica de, ali eu tô confiando que eu conforto, sei. Né? Então, esse arriscar a sua tecnologia e depois correr atrás, eu não sei se eu conseguiria na época, que também já era, né, menos madura, mas eu acho que isso ajudaria. Eu vejo a moçada mais arriscada, assim, eles são mais... muda depois, não tem problema. E para essa turma, qual que seria o recado que você daria para quem está começando agora e o que você falaria? Eu falaria que, assim, primeiro que é claro que você tem que ter uma certa noção do que é o seu produto, né? Não é assim, falar que faz uma coisa nada a ver. Mas se você tem uma intuição que pode ser, mesmo que vá dar errado, mas ele tem sentido, fala que faz e vai fazer, e vai testar, entendeu? Ou testa junto, ou fala, vamos fazer aí de graça aí um processo, eu te dou a amostra, você faz, entendeu? Alguma coisa, e caminhar mesmo. E principalmente avaliar também, outra coisa que é importante, às vezes a gente fica com esse pensamento de, qualquer cliente novo é cliente, mas assim, às vezes a pessoa pede uma coisa muito nada a ver de um produto que é muito um só ali. Então você vai perder tempo não perder tempo, mas você tem que tempo, tempo tá investindo, é investimento. O nosso tempo é mais valioso. Valioso. Então depois eu consigo, se der certo aqui, eu consigo expandir para mais clientes essa aplicação. Então ou esse uso da tecnologia, aí sim, se der, vai servir para um monte de coisa. Aí vale a pena. Inclusive, ele pode ser seu primeiro cliente naquele segmento e depois você expande. Então, acho que isso é uma questão de avaliar, né? Se vale a pena esse arriscar, né? Junto com o cliente. E outra também que você falou de a busca por cliente, a gente fica muito... eu sempre ouvia aqueles early adopters, sabe? Mas assim, pra gente, a parte parece que de TI é mais entendível isso, assim, de você pegar, vamos fazer uma versãozinha ali. Eu acho que até porque não tem um investimento de infraestrutura tão grande, eu acho que é mais aceitável fazer esse negócio. Os clientes aceitam fazer isso, né? Mas eu acho que esse é um ponto muito importante, assim, você conseguir um primeiro cliente, assim, dentro da filosofia do que você acha que do segmento que você quer, é isso que a gente está fazendo nos cosméticos agora, a gente está buscando realmente esse cliente que tem quer realmente um produto natural, quer pôr no mercado coisa inovadora, e porque daí é muito melhor, ele compra a ideia da inovação, né? É diferente você falar, não, vai estruturar melhor, ou vai reduzir seu custo, você fica nesse papinho assim, a gente vê que não vai. Agora a pessoa tem o produto dele, realmente ele quer que seja inovador, aí já é um caminho muito mais na frente. Sim. Então, ficar atento a isso, às vezes assim, pode ser um pequeno, pode ser um cara que está começando, mas é ele que vai
comprar essa ideia da inovação. E aquilo que a gente, voltando a falar da ideia do brasileiro, né, de inovação. Tem muita gente que tem essa ideia de produto final, de cliente mesmo, mas é pequenininho. Ele também está naquela luta de competindo com enormes aí que vende qualquer coisa. E ele lá, não, tá lá, eu quero, porque tem que ser natural, tem que ser não sei o que. E aí é esse que você tem que pegar, porque ele quer inovar, ele quer produtos inovadores. Então tem que ficar atento a isso aí também. E mesmo quando você falou assim, ele pode ser pequeno, ele valida o seu modelo de negócio, ele valida o seu produto, ele valida a interação, né? Você começa a aprender, tem muita coisa que aprende, né? Do que você ficar esperando fechar um grande negócio, né? Sim, então, e passo a passo. Você consegue também aproveitar até a estrutura dele, né? Para os seus testes. Então, é uma forma de financiamento aí diferente, né? Legal. Eu geralmente faço uma pergunta que eu criei a Noviga para... E aí, para você, qual era o propósito? Quando você criou, né? Eu criei a Noviga para... Eu acho que é continuar pesquisando. Continuar a pesquisa e inovando, né? Porque também pesquisa por desenvolver produto, que nem eu falei, né? A gente pode desenvolver produtos, mas assim, sinceramente, eu estava na indústria, cheguei uma hora que eu pensei, gente, eu estudei para deixar os produtos não tão bons, né? Porque no fim, redução de custo é isso. E é isso que faz P&D praticamente, né? Infelizmente. Aqui no Brasil, que nem eu falei, é difícil ter uma indústria que tenha um centro de pesquisa que está pensando um produto totalmente inovador, né? Ou vem alguma coisa já pronta de fora. Então, foi uma forma que eu pensei e continuar nessa parte de inovação com pesquisa. Foi é o que a Noviga tenta fazer, na verdade, porque já várias vezes a gente pensou, né, quando você fala de resiliência, tantas vezes essa semana, vou fechar, desisto, não quero mais. Mas aí você pensa, gente, mas fomos até aqui, o negócio não é, a tecnologia funciona, então assim, é a forma de... Daí vem outro projeto, aí anima de novo, entendeu? Então, eu acho que é isso que motiva continuar também a empresa, né? Legal. Obrigado, Maria Cristina, foi um prazer tê-la aqui. Foi muito bom ver sua história inspiradora também. Espero que inspire, porque a gente precisa realmente de ter mais gente aí trazendo essas inovações, quem sabe... Dessa forma o brasileiro acorda, né? Porque tem cada coisa legal, assim, que eu vejo, assim... ontem mesmo eu tô naquela rede Mulher Empreendedora e a gente fomos escolhida para aceleração lá, né? E aí é um bate-papo de mulheres, né? E aí cada uma falou do seu projeto. Você fala, gente do céu, cada coisa legal... E aí você vê o pessoal, né, a resiliência o pessoal lutando, e daí anima, porque você fala assim, não sou só eu que estou nessa luta, a outra está, às vezes, até pior e continua. Então, assim... É o encontro dos solitários. Ontem falaram isso também, do solitário. É muito solitário, e a mulherada ainda que gosta de falar, né? Ixi, Maria, não parava. Que legal, que joia. Mas eu acho que essa é a mensagem. Eu acho que se você tem esse espírito que você falou no começo, que eu acho que de estudo, assim, de resolver problema, ou ficar com aquela inquietude de não pode só aceitar, você já tem um caminho bem assim, traçado para empreender. E aí abrir a cabeça, né? Abrir a cabeça, participar de tudo quanto é coisa. E aí você vai achando o seu caminho, né? A gente usa o termo ecossistema, né? Hoje o Brasil tem um ecossistema de empreendedorismo e inovação, e esse é um dos principais propósitos do podcast da Unicamp Venture, a gente contribuir para esse ecossistema, né? Trazer essas histórias como a sua, que são inspiradoras, para levar para as pessoas. E é incrível como tem muita gente que não conhece ainda, né, esse ecossistema. Eu falo mesmo, eu já sou, né, uma faixa etária que não é muito de startup, como diz, porque a maioria é mais novinho, mas aí quando eu falo, a gente tem uma startup, o pessoal, tem muita gente que fala, nossa, mas o que é isso? Eu falo, gente, não é possível que ainda tem gente que não sabe que existe todo esse mundo, né? Então, eu acho que a divulgação
de qualquer forma, assim, é muito importante mesmo para inspirar, e a moçadinha que está vindo aí realmente está vindo bem animada com isso, né? Instruída, né? É, legal. Instruída. Obrigada. Legal, viu? de nada, que isso. Obrigado pela presença, por ter vindo. Bom, a gente vai ficando por aqui, Unicamp Ventures, e espero que tenham gostado. Até o próximo episódio.